Paz, esse aqui é o tema Ezequiel 37 e 4, Pai. Hoje é a quinta campanha, Senhor. Protege tua serva que vai deixar a palavra essa noite. Hoje é a quinta campanha de Ezequiel, Pai. Protege tua serva, Pai. Vai, Senhor, fazendo coisa grande nesse lugar, Pai. Vai enchendo tua serva que vai deixar a palavra, Pai. Essa noite, o tema é Ezequiel 37 e 4. Deus faz e Ele é o dono de tudo. Vai, Senhor, fazendo aqui ninguém pode fazer. E eu quero, Senhor. O Senhor está no controle, no barco, no recinto. Nesse lugar, Pai, que protege o céu que está entrando, Pai. E eu quero receber também, Senhor. Faça a tua vontade. Em nome de Jesus. Vai fazer a tua vontade, Deus. Jesus, essa noite abençoada. E é uma noite exposta na tua presença, Senhor. Vai, Senhor, fazendo a obra, Senhor. Vai fazer aqui ninguém pode fazer na minha vida. Vai, Senhor, fazendo a obra, Pai, essa noite. O tema. Vai, Senhor, vai. Impossível acontecer, Pai. O impossível acontecer. Em nome de Jesus, faça a tua vontade. E eu quero, Senhor. O Senhor está no controle e no barco, no recinto. Protege cada um está aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai, Senhor, fala conosco do começo até o final, Senhor. E eu quero, o Senhor já está falando nesse lugar, Pai. Eu te agradeço. Poder tua serva que vai deixar a palavra, Pai, essa noite, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmã. Glória a Deus. Pode ficar à vontade, irmã, deixar a palavra, tá bom? Tá me ouvindo? Tô sim. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos que estão presentes nesta live. A paz do Senhor, irmã Luziara. Agradeço primeiramente pela oportunidade de estar aqui, né, falando do amor de Deus, falando da graça, da misericórdia dele para conosco. E vamos para... Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor que o Senhor colocou no coração da irmã está em Ezequiel 37, capítulo 37, versículo 4, que fala da seguinte maneira: Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Senhor, muito obrigado por esta palavra, Pai. Eu quero apresentar a minha vida diante de Ti, que o Senhor possa usar, Senhor amado, a minha vida para falar com o Teu povo neste lugar. Que eu diminua e que Tu cresça, Senhor amado, em nome de Jesus. Fala aos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Essa palavra fala de uma visão que o Senhor levou, na verdade, Ezequiel a um vale, né? A um vale de ossos secos. Aqueles ossos secos, eu acredito que todos saibam que aqueles ossos secos, o Senhor estava mostrando ali, era o povo de Israel. Era o povo de Deus, que estava passando por aquela situação espiritual. E essa passagem, ela descreve Ezequiel sendo levado em espírito a um vale cheio de ossos secos. A cena é desoladora, é morte, fim, é silêncio. Mas Deus faz uma pergunta a Ezequiel. Uma pergunta que ele, assim como ele fez para Ezequiel, ele faz para conosco. Poderão viver estes ossos, Ezequiel?
Aleluia. Ezequiel responde com sabedoria: Senhor, tu sabes, olha a certeza que Ezequiel tinha no Deus que ele cria, né? Talvez hoje você se sinta nesse vale, meu irmão. Mesmo que talvez o seu ministério, os seus sonhos estejam mortos. Talvez os projetos que tu tem planejado para a tua vida tenham, quem sabe, ficado um pouquinho de lado ali. Tu talvez tenha desacreditado naquilo que tu colocou diante do Senhor. Mas Deus, ele te trouxe aqui, sabe, para dizer que ainda não acabou. Aleluia, ainda não acabou. Profetiza mesmo diante do impossível. Profetiza sobre estes ossos. Ezequiel foi chamado a falar com ossos. Não era um público animado. Não havia vida ali, meu irmão. Mas Deus não mandou ele analisar a situação. Deus não mandou ele olhar para aqueles ossos e analisar a situação que aqueles ossos estavam naquele momento. Deus mandou apenas ele profetizar. Deus apenas mandou ele profetizar. Então, quantas vezes nós olhamos para a nossa situação e dizemos, não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo nessa noite, não se cale. Não se cale. Profetiza a palavra dele. Nessa situação, nesse vale. Não fale o que você sente, fale o que Deus diz. O que Deus diz, o que Deus tem dito no teu coração para você fazer. Aleluia. Sua realidade pode ser um vale seco, mas a palavra ainda tem poder, meu querido, para transformar o cenário, para transformar essa luta, esse algo que, quem sabe, tem atravancado aí, quem sabe tenha algo que talvez você tenha desistido, largado de mão, sabe? Não tem, pensando assim, não tem mais jeito, não tem mais jeito para isso. Deus não vai mais fazer. Já passou tanto tempo, né? Deus não vai mais fazer isso. Meu irmão, creia. Creia somente que Ele vai fazer. Ele vai fazer, porque se Ele prometeu, Ele vai fazer. Os ossos ouviram, porque a palavra tem poder. A palavra do Senhor tem poder. Em uma parte do trecho da palavra fala que os ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ou seja, os ossos ouviram aquilo que Ezequiel naquele momento falou, mandado pelo Senhor. E Isaías 55:11 fala que porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, às vezes a gente diz assim que eu falo para alguém do amor de Deus, eu prego para alguém, eu só falto espernear para alguém sobre Cristo, mas parece que não faz efeito. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Você não pode ver o resultado agora, mas o resultado, ela vem, porque quem faz é o Senhor. Não somos nós. Nós somos apenas um canal. O resto, quem faz é Cristo. Quando você libera a palavra de Deus na sua vida, no seu lar, no seu ministério, coisas começam a se alinhar, meu querido. Aleluia. Relacionamentos quebrados, promessas esquecidas, dons enterrados, tudo começa a tomar forma novamente. Aleluia. Nem tudo está perdido, a vida depois da sequidão. Aleluia. E profetizei como se me deu ordem. Então o Espírito entrou nele e viveram. O verso 10 fala assim.
Primeiro veio o ruído, depois os ossos se juntando, né? Depois os tendões, a carne, pele e só por último o fôlego de vida. Aleluia. Talvez sua mudança esteja acontecendo de maneira gradativa, por etapas. Não desanime se ainda não vê tudo completo. Não desanime se você ainda não está vendo o milagre na tua frente. A fé é algo que a gente não vê, mas a gente acredita que vai acontecer. Então, creia somente. O Deus que começou a boa obra, meu irmão, Ele vai completá-la. Aleluia. Continue profetizando. Continue declarando na tua vida, aleluia, que o Senhor vai fazer desse vale. Ele vai fazer coisas grandes. Ele vai fazer deste vale voltar a ter vida. Aleluia. Para concluir, eu quero dizer que Deus ainda ressuscita vales. Ele ainda ressuscita. Aleluia. Ezequiel viu um vale seco se transformando. Deus ainda faz isso hoje. Mas Ele está perguntando para você: você crê que ainda pode haver vida aí dentro? Aleluia. Você crê? Responde isso para você mesmo. Hoje é dia de se levantar e profetizar. Profetize sobre os seus sonhos, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sua saúde, sobre tua nação. Aleluia. Sobre a tua identidade em Deus. Mesmo que tudo pareça seco, Deus tem a última palavra. Eu fico olhando, meu irmão, para a situação que o nosso país ele se encontra. E muitos já estão desacreditados no nosso país. Muitos já estão desacreditados, já estão perdendo a esperança. Mas nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos. Nós temos que crer naquele que prometeu. Nós temos que profetizar. Aleluia. Profetiza. Vamos pedir misericórdia ao Senhor. Aleluia. Tem coisas que têm sido da vontade de Deus. É da vontade de Deus que nós passemos por isso. Por muitas coisas que estão acontecendo. Está na palavra. Está escrito. Aleluia. Mas não desiste. Não é porque o Senhor falou que ia acontecer que você tem que desistir. Não desiste. Não desiste. Não olha o vale e diz que ali é o fim. Não faz isso. Mas creia, aleluia. Creia que o Senhor, Ele pode trazer vida no meio deste vale. Aleluia. E assim eu declaro sobre a tua vida hoje. Eu declaro sobre a minha vida, a vida de cada um que está nesta live. Eu declaro vida para os teus sonhos. Eu declaro vida para tua família. Eu declaro vida para o teu ministério. Quem sabe você esteja olhando para o teu ministério, para aquilo que o Senhor ele te entregou. E quem sabe muitos tenham dito assim: essa aí não vai para frente. Quem sabe alguém tem dito assim: olha, essa aí vai morrer assim, não vai viver esse ministério que o Senhor falou. O Senhor até entregou, mas não vai passar disso. Ei, meu querido, o Senhor a última palavra dele. A última palavra é do Senhor. Não se limite apenas com o que os outros pensam de você, com o que os outros falam de você. Aleluia. Mas creia naquilo que o Senhor, Ele tem falado sobre você. Não se limite apenas no que o povo diz da nossa nação. Aleluia. Mas vá além, profetiza. Entrega na mão do Senhor. Creia que Ele pode fazer o impossível.
Porque para nós, que nós vemos tudo que estamos passando nesse tempo, é só crendo em Cristo Jesus, para podermos continuar de pé. Só confiando nele, para que nós venhamos continuar firmes na fé de que a gente vai vencer, de que nós vamos conseguir. Então, declare sobre a tua vida hoje. Não perca tempo. Declare sobre a tua vida, profetiza sobre esta nação. Nós cremos, Senhor amado, que esta nação será uma nação abençoada, Senhor. Nós cremos, Senhor amado, que os teus filhos serão abençoados, Deus. Nós cremos, Senhor amado, que os nossos filhos serão bênção para esta nação, Senhor. Por mais que muitos dizem que esta geração é o fim, Senhor, mas nós cremos, Senhor amado, que esta geração, meu Deus, nós profetizamos que esta geração será uma geração que se humilha diante de ti, que se derrama diante da tua presença, Senhor. Nós cremos nisso, aleluia. E que nós venhamos profetizar cada dia, meu querido, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos amigos, sobre a vida dos nossos inimigos, porque eles não são nossos inimigos, mas o que usa eles é que é o nosso inimigo. Aleluia. Então nós temos que lutar contra ele, contra o Satanás, não é contra o nosso vizinho que está nos perseguindo, não, mas é contra o inimigo. Então profetiza na tua vizinhança, profetiza na tua vida, profetiza na tua nação, profetiza, Senhor amado, aleluia. Profetiza no meio dos teus, na tua família, aquela pessoa que está afastada, profetiza que ela vai voltar para o Senhor, aquela pessoa que, quem sabe, está no vício da droga, aquela pessoa que, quem sabe, está na prostituição. Profetiza que ela vai voltar, vai conhecer o Senhor Jesus. Aleluia. É isso que nós temos que fazer, é profetizar. Não olha as circunstâncias. Ezequiel não olhou aquilo ali, ele não questionou a situação que aqueles ossos se encontravam, não. Ezequiel confiou na palavra do Senhor, ele sabia o Deus que ele servia, meu querido. Então você confia, você sabe quem é o Deus que você serve? Você sabe quem é o Deus que você tem confiado, tem dito que tem crido nele? Você sabe? Se você sabe, então profetiza que vai acontecer. Aleluia. Profetiza, coloca nas mãos do Senhor os teus problemas, as tuas lutas, porque é Ele quem pode resolver. Não olha para elas, não olha para a circunstância, não. Ele vai fazer milagre, Ele vai fazer milagre assim como Ele fez no meio daquele vale. Ele vai trazer vida no meio deste vale que você está passando. Eu creio nisso. E recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Eu já tinha pregado sobre esta palavra. O Senhor me falou uma vez, a primeira vez que eu ministrei sobre esta palavra, foi o Senhor que me deu. E eu estava passando, foi para mim, sabe? Deus ministrou no meu coração. Eu lembro que eu estava me embalando numa rede na minha casa e eu estava passando por uma situação de um vale realmente, e eu olhava mais para a situação do que para Deus, e eu louvando e eu ministrando a palavra e eu clamando o nome do Senhor, confiando no Senhor, mas a luta estava me cegando. A luta parecia que estava mais nítida do que a presença do Senhor na minha vida. E o Senhor me deu esta palavra. Falou meu coração sobre o Vale de Ossos Secos, sabe? E que eu precisava profetizar para que aquele problema fosse resolvido, sabe? Muitas vezes, meu irmão, a gente diz que confia em Cristo, que a gente agradece a Deus por tudo, que a gente serve um Deus maravilhoso, que a gente exalta o nome dele em todo o tempo, mas quando a luta vem,
é incrível, porque quando a luta vem, parece que a gente se afasta de Cristo e não consegue mais ver Ele. E parece que só o que nós vemos é as circunstâncias da luta ali. Isso é verídico, sabe? A gente parece que só vê a luta e não vê o Deus que nós clamamos tantas vezes, que Ele é poderoso, que clamamos tantas vezes que Ele é o Deus do impossível. Aleluia, que Ele não falha, mas parece que a nossa luta parece ser maior do que o nosso Deus. E Ezequiel, quando ele teve esta visão, ele não viu ali aqueles ossos. Eu vou ser sincera com os irmãos. Se fosse eu olhando ali, se fossem outras circunstâncias, eu olhando ali, eu ia dizer, Senhor, são ossos, não tem mais como esses ossos voltarem. Não tem. Não tem como. Já estão sequíssimos. Isso quer dizer que para estar tão seco assim, eles não morreram ontem, eles não morreram há um mês, não. Eles já tinha muito tempo ali que aqueles ossos estavam ali. Muito tempo. Entendeu? A palavra do Senhor foi tão enfática nisso, porque ela enfatizou tanto, ela fez questão. O Senhor fez questão de colocar ali que os ossos eram sequíssimos. Sequíssimos, para mostrar para a gente que mesmo que seja impossível, sabe? Porque Deus é Deus de impossível. Se não for para ser impossível, eu nem quero. Então, Deus é Deus de impossível, meu querido. Ele enfatizou ossos sequíssimos ali para dizer assim, olha, até mesmo ele estava ali já se desfazendo. Se tu pegasse ali, vamos dizer assim, só conjecturando, se eu pegasse aqueles ossos, eles poderiam se desmanchar na minha mão, virar pó. Viu? Virar pó. Mas mesmo assim, o Senhor fez voltar à vida. Entendeu? É muito linda essa passagem, sabe? O livro de Ezequiel, no capítulo 37, quanto mais a gente fala sobre ele e lê sobre ele, a gente tem mais vontade de se aprofundar nele. Porque quando tu lê uma palavrinha ali, te dá vontade de buscar o porquê. Mas o porquê que foi aqueles ossos? Mas o porquê que o Senhor deixou para soprar o Espírito por último? Mas, sabe, a gente nos indaga a buscar mais, a se aprofundar mais. Então, meu querido, por mais que aqueles ossos estivessem se desfazendo ali, o Senhor foi capaz de trazer a vida novamente. Aleluia. O Senhor foi capaz de fazer o impossível. E se Ele fez ali, Ele faz também hoje. Aleluia. Ele continua fazendo hoje. Sabe por quê? Porque o meu Deus, o Deus que eu creio, e eu creio que também o Deus que vocês servem e creem nele, Ele é um Deus que não muda. Ele é um Deus que não muda jamais. Ele operou no passado e Ele continua operando hoje. Aleluia. Ele continua operando hoje. Então, não pense, mas foi naquele tempo. Não. O mesmo Deus que fez os ossos tornarem a vida, Ele pode tornar o seu problema em solução, em vitória. Aleluia. E é esta palavra que eu tenho, que o Senhor, trouxe aos nossos corações nesta noite. Eu quero agradecer a minha irmã por ter me chamado. Infelizmente, eu estava fazendo umas lives, Eu tinha umas lives, mas infelizmente, por alguns motivos do Instagram, eu
eu parei de fazer live porque não tenho a quantidade de seguidores suficientes, né? Infelizmente, para falar da palavra do Senhor, para pregar a palavra do Senhor, a gente precisa de seguidores, né? Mas, enfim, Jesus começou com 12, né? Mas estamos aí lutando para voltarmos a falar do amor de Deus. Não é isso, não é live que vai nos parar, né? Não é uma tela de um celular que vai nos parar, não. Por mais que nós não estejamos numa rede social falando para o povo, falando para um certo grupo de pessoas, mas nós estamos aqui falando do amor de Deus. Fale do amor de Deus, seja no Instagram, seja na rua, não importa. O importante é que você fale do amor de Cristo. E não é o Instagram que vai me parar, né? Para falar do amor de Deus. Então, eu agradeço, minha irmã. E que o Senhor, ele continue abençoando esta live, a sua vida, seu ministério. E eu creio que o Senhor, ele tem mais e mais para fazer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmã, vou louvar um louvor. Depois desse louvor, eu oro ceando, tá bom? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. De dias que a dor está forte aí dentro do seu peito. Você leu chegar só no jeito. Agora senta por vir. Batalhas, dificuldades maiores, o Senhor venceu. Quando só vai um cisco, chega de dizer. Não entendo o que você fez. A verdade existe um mistério aqui dentro, uma força externa. As obras chegaram até aqui. Tem alguém esteve seu lado toda a história. Alguém vai até o fim da sua história. E trouxe até aqui pra dizer. Leva a distância ela viu pra você dizer. E quando faltou isso aqui pra você dizer. Eu sozinho chegou mais uma vez. É a mão de Deus, é a mão de Deus segurando a sua mão para não cair. Seu céu que aqui para assistir. O céu esteja lá, volta a sorrir. É a mão de Deus, vai sempre assim. Aleluia, glória a Deus. A verdade existe um mistério
gera aí dentro uma força certa. As ondas chegaram até aqui. Tem alguém esteve selado toda a vitória. Aguarde até o fim da sua história. Então se tem aqui pra dizer. Temos um desafio pra você dizer. Enquanto faltou isso aqui pra você cair. E assim, então mais uma vez. É amor de Deus, é amor de Deus. Segura na sua mão pra não cair. Você não é aqui pra você se. Juntos, sem chorar, volta a sorrir. É a mão de Deus, vai sempre assim. É a mão de Deus, vai ser sempre sim. Na tristeza, na alegria, é a mão de Deus e vai sempre, sempre assim. Não está na balança, é a mão de Deus. É a mão de Deus contigo até o fim. Leva o desafio pra você assistir. Enquanto faltou isso aqui pra você cair. Isso assim chegou mais uma vez. É a mão de Deus. É a mão de Deus lá na sua mão pra não cair. Você não é aqui pra você se. E quando faltou isso, volta a sorrir. É a mão de Deus, vai sempre assim. Aleluia, glória a Deus, tu é lindo, fiel, Senhor, tu faz aquilo que ninguém pode fazer, Pai. É a mão de sempre assim. Glória a Deus. Quero agradecer a irmã que deixou a palavra aí de Ezequiel 37:4. Em nome de Jesus. Essa live vai estar lá no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é a Levita Luziada. Em nome de Jesus. Essa foi a cinco campanhas. Falta mais duas. São 7 campanhas para terminar. Graças a Deus. Falta 2. Para a glória de Deus. Quero agradecer a irmã que eu convidei a ela e ela aceitou. Em nome de Jesus. E falta mais 2 para terminar essa campanha de Ezequiel 37:4. E eu quero, Deus está fazendo uma coisa nova. E vamos orar agradecendo por tudo. Em nome de Jesus. Senhor, Pai, obrigado, Senhor. Essa noite na tua presença. E a tua serva deixou a palavra, Senhor. E eu quero, vai dando vitória, Senhor, que ele está precisando, Senhor. Vai dando vitória para a tua serva. Vai dando vitória para cada um que participou, ouviu a tua palavra. No começo até agora, Pai. Vai agindo, vai trabalhando com o seu lírio fiel. Tu faz possível acontecer. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Essa quinta campanha de Ezequiel, Pai, que o Senhor fez, tu fez coisa grande nesse lugar, do começo até agora, Pai. Eu estou entregando essa campanha na tua mão, Senhor. E eu quero, Senhor, vai dando vitória para a tua serva e cada um está aí. Em nome de Jesus, faça a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Muito obrigada, Glória a Deus. irmã. Amém. Fica na paz.